Olá, vamos ao texto. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 30. Por essa razão, há muitos fracos, muitos doentes, e não pouco os que dormem. Em outra tradução, há muitos fracos, doentes e muitos mortos. Mas qual é o assunto principal desse texto? A celebração da ceia e o não discernir o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, a ceia não é santa. Santo é aquele que morreu por nós na cruz. É aquele que entregou a sua vida para redimir o pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crer e o confesse como seu único e suficiente Salvador, alcance a vida. Então, a celebração da ceia é uma ordenança, é um mandamento e precisa ser feito entre aqueles que professam Cristo como seu Salvador. Porém, ela não é santa, é ceia, mas não é santa, é ceia. E o texto fala que muitos participam da ceia indignamente. Por qual motivo? Por não discernir o corpo de Cristo, não entender que o caminho, a verdade e a vida é o próprio Cristo e que sem ele ninguém vai chegar ao Deus Pai, que é ele próprio encarnado em forma de humano. Então, quando nós estamos indignamente participando da ceia, quando nós não entendemos isso, e eu acredito que não poucos participam da ceia como uma forma de autojustificação. Olha, eu mantive mais esse período de fidelidade a Deus, então eu participo da ceia merecedor da minha salvação. Este pensamento nos torna indignos de nos achegar à mesa para cear. Na verdade, nós mesmos não nos justificamos com nada. Por melhor que seja a sua conduta, o seu testemunho cristão, isso não garante a você a salvação. A salvação é feita através da obra da cruz, através de Cristo. E esse texto ele tem pontos importantíssimos, porque alguns, por esse motivo, se tornam fracos. Outros, por esse motivo, estão doentes. E o mais grave, é possível participar da ceia estando dormindo. No texto original, esse dormir é similar ao que se diz morto. Então seria um zumbi, um morto-vivo, para você entender bem. Mas é por quê? Porque não discerne o corpo de Cristo. Pode ser que você, tenha participado da ceia sem esse entendimento e com a expectativa da autojustificação. Eu sou merecedor de estar aqui. Eu não cometi pecados. Eu sou fiel àquilo que me é ensinado. Então eu sou um exemplo e eu mereço estar aqui participando da ceia. Estamos desta forma, de forma indigna diante de Deus, pelo que diz as Escrituras. Por outro lado, se houver em nós o reconhecimento de que todos somos pecadores, se não de uma forma, de outra, e o meu pecado, por ser diferente do seu, não quer dizer que você ou eu seja mais santo ou mais perdido, porque todos somos merecedores do castigo eterno. Porém, através de Cristo, somos aptos ao reino do céu, unicamente através dele, porque a salvação não vem pelas obras, a salvação vem por Jesus Cristo. E o texto ainda destaca que, quando participarmos da ceia, que participemos de forma coletiva, um aguardando pelo outro. E existem algumas comunidades que a celebração da ceia é feita exatamente dessa forma. O cálice é tomado todos ao mesmo tempo e o pão é comido todos ao mesmo tempo. E isso é lindo, é bíblico. Todos participam junto, unicamente. Isso é perfeito. Outro ponto de atenção: a lei do nosso país proíbe servir, mesmo que de forma gratuita e em qualquer quantidade, bebida alcoólica para menores de 18 anos. Por isso, a maioria das instituições que se aplicam ao ensino das Escrituras e ao propagar desse conhecimento não celebram ceia com o fruto da vida fermentado, porque contém álcool. Se você tem, dentro da membresia da sua igreja, pessoas aptas a participar da ceia, pelo aquilo que foi determinado como critério, por exemplo, você só participa se for batizado e tiver a partir de 12 anos. Ok, porém a sua instituição está fora da lei porque ela está servindo bebida alcoólica para menores de 18 anos. E isso no nosso país é crime. Então, o correto, para atender inclusive a lei, porque se nós temos que ser luz para os de dentro, que demais para os de fora, seria a ceia servida com o fruto da vida e não fermentado, ou seja, não alcoólico. Ok? Esse é um ponto importante. E é crime. Quem fornece de outra forma está cometendo um crime passível de ilegalidades. Mas aí você fala assim, mas então quer dizer que está errado? Quem faz com álcool está errado? Sim, para menores de 18 anos está errado de acordo com a lei do nosso país. Esse é o ponto. Agora, quanto ao período que a ceia vai ser realizada, não tem relato na Bíblia dizendo sobre isso. Tem apenas dizendo que façam isso até que eu venha. Então, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quer seja de forma coletiva ou de forma individual, onde nós vamos ao encontro dele, nós participamos de forma periódica da ceia.
Então, algumas comunidades participam quase que semanalmente, outras mensalmente, outras ano a ano, mas o importante é que a ceia está sendo celebrada. E a ceia não é santa. Santo é aquele que morreu por nós na cruz para nos dar o direito e o acesso à vida eterna em glória nos céus, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que veio nos redimir do pecado. Portanto, examinai o homem a si mesmo, e tomai desse pão e bebei deste cálice, até que eu venha. E quem não discernir o corpo, participa indignamente. A autojustificação é um erro doutrinário. Ninguém, por obras, por frutos do Espírito, por dons, por exceder em amor, que é o maior mandamento, alcançará a salvação por si próprio, a não ser por Jesus Cristo, pela obra da cruz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não adianta depois que houverem punições legais ou denúncias, mudar o discurso dizendo que o Deus fez saber de forma diferente. Isso aí é criancice e meninice da fé. Quem está à frente de povo tem que assumir responsabilidade. Então, é errado diante da lei? Altera, justifica o porquê. É lei, cumpra-se a lei. Assim como aconteceu com o cálice, que graças ao bom Deus se tornou individual, porque era uma falta de higiene, uma porquice e passivo de contaminação entre as pessoas da membresia. Não adianta espiritualizar dizendo que Deus revelou que pode ser feito de outra forma. Não. Vamos mudar a parte do álcool para menor de 18? Acorda enquanto há tempo. Que Deus te abençoe. E bons estudos!